O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, em nova aparição do ressuscitado, 8 dias depois, aprendemos que o encontro pessoal com o Senhor e a comunhão com os outros são necessários para a vida de fé. Como Tomé e as primeiras comunidades cristãs permaneceram unidos e tinham tudo em comum, nós também podemos traduzir a proposta de Jesus em nossa vida. Nessa caminhada somos acolhidos, acompanhados permanentemente pela divina misericórdia, para que de fato a missão de Jesus seja a missão de todos nós. Depois da primeira aparição a Maria Madalena, no Evangelho de João, capítulo 20, 11 a 18, Jesus aparece agora no grupo dos 10 discípulos. Falta Judas, o traidor, e Tomé, que se ausentou. A comunidade ainda não fez a experiência do encontro com o ressuscitado, e por isso ainda está com medo, com as portas fechadas. Uma semana depois temos um novo encontro, e dessa vez Tomé está presente. A saudação através do Shalom, o sopro do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a reorganização dos 11, são todos elementos que evocam o desejo de Jesus de reconstruir a unidade
da comunidade. O primeiro dia da semana, já refletimos domingo passado, estamos ainda no primeiro dia da semana, já é o anoitecer, e Jesus aparece aos seus discípulos. Ele visita os discípulos no mesmo lugar em que durante a última ceia tinha garantido que não os deixaria órfãos. Ele prometera que voltaria para lhes dar a sua paz e a sua alegria, tornando-os suas testemunhas na força do Espírito Santo. Importante perceber, sentir a presença de Jesus que caminha, que está presente. O ressuscitado volta agora para fortalecer. Porém, as portas da comunidade estão fechadas. Jesus vai até o local onde eles costumavam se reunir, mas os discípulos estão com as portas fechadas, porque estão com medo dos judeus. Apesar da tentativa breve de Pedro e do discípulo amado, falta-lhes a coragem de Maria Madalena, que continuou sua procura pelo Senhor. Jesus entra pelas portas fechadas. Significa que o corpo do ressuscitado pode entrar por tudo. Não tem mais amarras e nem barreiras. Coloca-se no meio e ele é o centro. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A paz esteja convosco. Jesus fica no meio deles e saúda com a mais bela saudação judaica, Shalom, ou seja, a paz esteja com vocês. 3 vezes o capítulo 20 vai ressaltar isso. Mas Shalom é muito mais que paz, é plenitude de vida, é harmonia total, é a paz dos tempos messiânicos, é o dom supremo de Deus anunciado pelos profetas. Quando Jesus se manifesta aos discípulos, não se limita a desejar a paz. Ele dá essa paz aos discípulos. Paulo dirá que Cristo associa os seus à própria morte e ressurreição. Portanto, Ele é a nossa paz. E mais, recebeu o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, transmitindo o Espírito Santo. Diferente do que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no qual o dom do Espírito é feito somente no Pentecostes, capítulo 2. O Evangelho de João antecipa o Espírito Santo, antecipa na cruz, aliás. E Jesus o insufla nos discípulos na tarde do mesmo dia da Páscoa. Quando o relato da cruz, João diz que Jesus entregou o Espírito. Essa afirmação tem que ser lida, como quase tudo no Evangelho de João, em 2 níveis: o nível histórico dos fatos brutos e o nível teológico, que capta e transmite a profundidade real. É nesse segundo sentido que na cruz Jesus está entregando, dando e comunicando o próprio Espírito Santo aos que nele acreditam. Perdoar os pecados, a igreja vê nesse texto o fundamento para o sacramento da penitência. O Espírito, sendo amor, é também perdão. Se o amor é dom, o perdão é amor superabundante, excessivo, mais que um dom. Perdoar é dar, doar, é amar sem limites. A comunidade recebe o poder de perdoar os pecados. Perdoar os pecados não é fácil, aliás, é milagre. É milagre maior do que ressuscitar um morto. Quem perdoa alguém, ressuscita um vivo, pois reconhece o outro como irmão e ressuscita a si próprio. Quem perdoa, ressuscita 2 mortos, o ofendido e o ofensor. Tomé, chamado Dídimo, outro detalhe importante no texto de hoje, Domingo da Misericórdia, a palavra Dídimo significa gêmeo. Especula-se muito sobre quem seria o gêmeo de Tomé,
E alguns biblistas interpretam que o gêmeo somos nós. Nós que também duvidamos, embora às vezes aparentamos não duvidar, mas duvidamos sim. Nós que às vezes nos afastamos da comunidade por rebeldia ou para cuidar da gente mesmo, e no entanto estamos descuidando de nós. Nós que queremos ver sinais para crer. Quanta gente que só participa das coisas quando vê que está tudo dando certo, mas não quis participar da cruz. Então é preciso dar o salto de fé, crer e passar a agir como discípulo de Jesus. E aqui o detalhe é a comunidade. Tomé não estava com o grupo na comunidade e por isso não acreditou. A comunidade é importante, é o lugar de professar e alimentar a nossa fé. Quantas vezes cantamos "Eu sou feliz" é na comunidade. Corremos o risco de estar na igreja e não estar na comunidade, porque viver em comunidade é conviver em comunidade, olhando no rosto do próximo, participando das suas alegrias, tristezas e fomentando a sua esperança. Judas Iscariotes deixou a comunidade e traiu Jesus. Seu fim foi a morte. Pedro negou Jesus, chorou amargamente e voltou para a comunidade e se reconciliou. Tomé, fora da comunidade, não acreditou. Jesus pede para Tomé tocá-lo para ver e não ser incrédulo. Na comunidade, Tomé não precisa tocar ou ver, ele precisa ter fé. E aqui vem a profissão de fé que Tomé deixa como herança para todos nós. A afirmação de Tomé, agora na comunidade, é uma das mais bonitas da Bíblia. Meu Senhor e meu Deus. E então temos uma bem-aventurança que é muito importante para nós. Feliz os que acreditam sem ter visto. Portanto, feliz somos nós, se cremos, mesmo que não estávamos lá, na eminência de quando tudo aconteceu, mas foi o testemunho de homens e mulheres ao longo da história que deram para nós esse legado que é a fé cristã, e nós devemos também vivê-la com toda a intensidade e deixar como testemunho para as gerações futuras. O livro dos sinais, João contou 7 sinais, e o grande sinal, amar até dar a vida por amor. Mas não foram somente estes que Jesus realizou. Há tantos outros que não estão neste evangelho. Alguns sinais estão nos evangelhos sinóticos. Quantos testemunhos, com certeza, existem outros escritos. O importante é a finalidade dos sinais. Cuidado para não ficarmos presos na ideia do milagre. Ela empobrece e não enriquece a nossa fé. Para que nós acreditemos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e com isso tenhamos a vida. Este capítulo começou com o túmulo vazio e termina com o livro aberto. Jesus restaura a unidade da comunidade, que se havia dispersado no momento de sua morte, normal, compreensível. O evento da cruz foi doloroso, difícil de compreender, mas é na comunidade que o Senhor se faz presente, que dá a sua paz, transmite o Espírito Santo de nos ensinar a perdoar. Fora da comunidade, nós também corremos o risco da dúvida, porque somos indiferentes, como fez Tomé. Tomé, ao simplesmente saber e ouvir a notícia, foi muito fácil para ele dizer: eu não acredito. Assim também, quem não está na caminhada, quem não está na missão, é muito fácil ele criticar, é muito fácil ele fazer qualquer colocação, porque ele não é parte integrante do corpo. A Trindade é a melhor comunidade. Se Deus é comunidade, se Deus é assim que Ele quer a sua igreja. Devemos ser uma igreja que trabalha a unidade na diversidade. Cada um não vai deixar de ser o que é, senão no sentido de melhorar-se. Não deixemos que nos roube a comunidade, diz o Papa Francisco. Paz, shalom, perdão, comunidade.
bem-aventurança, são expressões que se unem à misericórdia de Deus nesse domingo da misericórdia. Afinal, há coisas tão belas, tão bonitas, que nós só experimentamos na igreja e, portanto, na comunidade.